Algumas de nós querem ser donas de casa. Nada de errado. Outras querem ser donas de empresa. Vamos conversar? Mas, sem dúvida, todas nós queremos ser donas das próprias escolhas. E, nesse sentido, podem até nos chamar de dona, pois somos mesmo. Eu sou general. Estamos sempre prontas para mostrar que, na vida ou no segmento automotivo, seguir os nossos sonhos é o que nos move. Quando eu entro pra ganhar. Então preparem-se, pois quando as mulheres tomam o volante, a jornada é sempre surpreendente e cheia de conquistas. Essa eu vou ter que contar. Meu processo para ir para a carreira de liderança foi muito sem querer. Então, não foi uma decisão consciente, assim. Apesar do programa trainee, normalmente, foi como eu entrei na Bosch, né? Normalmente ter esse viés de você rapidamente se tornar um líder, não era uma meta pessoal minha. Então, quando foi o momento realmente de eu decidir se eu queria ou não ir para a carreira de liderança, eu lembro que eu entrei na sala do meu gestor na época e falei, olha, eu não sei se vou dar certo nesse negócio. Não sei se eu vou ser uma boa líder. Minha primeira posição de gestão de pessoas foi como chefe de produção. Eu fui a primeira chefe de produção na nossa unidade em Curitiba, mulher. E eu tive 200 medos. É o conselho que eu dou para muitas meninas que têm essa dúvida. Assim, eu acho que a mulher, ela se boicota muito. Então, se tem uma oferta de emprego lá, tem 10 itens na lista, se eu tiver só 9, eu não vou nem me candidatar. E eu pensava assim também. Então eu pensava, mas eu não sei se só por eu não saber se eu seria uma boa gestora, apesar de eu querer, eu já tinha medo de me candidatar para uma vaga, né? E eu acho que isso é um pecado que a gente comete, é uma perda de oportunidade enorme que um homem, na minha opinião, dificilmente comete. Realmente, a grande vilã, a pessoa que mais duvidou de todo o processo no começo fui eu. Mas depois que eu vi que eu gostava mesmo daquilo, que eu curtia viver aquela adrenalina, os bastidores, as viagens, a logística, nada mais me segura, assim. Se eu errei porque eu queria acertar muito. Então, eu tô aprendendo a ser mais gentil comigo, porque todo mundo já julga. Primeiro passo é a gente ser gentil e aceitar os nossos próprios erros, sempre tentando fazer o melhor. E depois que você aprende isso, a opinião dos outros não importa mais. Na verdade, eu já vinha de um cargo de liderança, né? Para mim foi normal, foi uma transição normal. A única diferença é que quando você trabalha em uma empresa grande, fechada, as pessoas te veem de uma forma. Quando você trabalha numa empresa familiar, as pessoas te enxergam de outra porque não sabem a bagagem que você tem. Acha que você é uma pessoa que está ali porque você é a esposa do dono e você não sabe do que você está falando. Que é diferente de quando você está numa empresa, que você entrou, que você fez entrevista, que você é apresentada de uma forma diferente. Nas oficinas, a maioria das vezes, as donas das oficinas, as gestoras, são chamadas de tia, chegou a tia, chegou a megera, enfim, tem de tudo, né? Coisas que empresas grandes têm também, mas é uma coisa mais velada. Dentro do setor, eu vejo elas vindo muito como a esposa do mecânico, né? Já é um primeiro passo, eu acho que tem que mudar esse rótulo de esposa do mecânico para sócia. É mudar esse rótulo. E eu vejo que é uma questão cultural. Por uma cultura da família ali, como ela é organizada, essa mulher ela entra para lá com uma baixa estima, né, eu só vim ajudar, não é minha carreira, eu tenho minha carreira, eu sou professora, mas aí às vezes ficou desempregada, ou veio a pandemia, ela foi ajudar o marido, ou o pai, alguém da família naquele negócio. Então eu vejo que precisa muito essas mulheres mudar esse rótulo de eu só tô ali ajudando a empresa. Tem vergonha, às vezes vai numa academia e não fala, não, eu sou dona de um centro automotivo, eu sou empresária, pô. Mas muitas vezes também precisa muito da confiança do outro sócio
seja ele o pai, o irmão, o marido, não sei quem for, essa outra pessoa, de botar a mão no ombro dela e falar assim, cara, eu confio em você, vai que você vai conseguir, eu tô aqui para te apoiar e você vai conseguir conduzir na gestão da empresa e eu fico focada aqui no técnico. Eu acho que essa parceria, né, esse companheirismo de você fazer o que você deseja, de você buscar os seus sonhos, é fundamental. E da gente se apoiar. Porque como que você vai seguir os seus sonhos se você não tiver apoio da sua companheira? Então tem que ter o apoio, é fundamental. Um precisa apoiar o outro, inclusive no crescimento, mesmo que não seja no mesmo ramo. Né? Mesmo que a pessoa queira fazer transição de carreira, e está tudo certo. Né? Mas a gente precisa se apoiar em todos os sentidos. E daí a gente vai se ajudando, se ajustando, e vai ajustando os passos, e vai dando certo. À medida que algumas empresas aceleram para abraçar a diversidade de gênero, mais mulheres não apenas assumem o controle, mas também acendem o farol da inspiração. Essas mulheres que estão lá têm um papel fundamental de não só elas crescerem para nos ajudarem, porque para tomarem essas decisões internas, mas também de conseguirem fazer esse papel de trazer mais mulheres para esse tipo de decisão. Hoje, de toda a cadeia, as mulheres fazem parte de menos de 20% das montadoras, em todas, tá? Isso tem uma pesquisa da Automotive Business. Se você for para o chão de fábrica, então para a fábrica, nossa, esse número é menor ainda. Porque aí conta administrativa, RH, 20%. Ainda assim é muito pouco. Então, na verdade, eu acho que a indústria automobilística está passando por esse problema não só em relação a mulheres ou homens hoje, que é a falta de atratividade para o setor. Então, por exemplo, quando eu fiz vestibular, era muito maior a concorrência para a engenharia do que é hoje, se você for comparar. A indústria, de forma geral, ainda é um pilar muito forte da economia, então ela acaba sendo atrativo como empregadora, né? E aí a gente busca sempre ter estratégias também para chamar o público feminino, que não talvez seja automaticamente direcionado para a indústria automobilística, para que também queira trabalhar na indústria automobilística. E eu acho que a principal motivação é descaracterizar um pouco o automobilístico e o masculino. Que eu não acredito que exista essa polarização. Então a gente tenta não trazer isso nas nossas falas, na forma com que a gente aborda o mercado, nas entrevistas. Trazer mulheres, por exemplo, que têm carreira técnica para mostrar isso em universidades, para mostrar isso em cursos de formação ainda antes da escolha universitária, né, para mostrar que é sim um ambiente onde tem espaço para mulheres, que é atrativo sim para mulheres, são estratégias que funcionam, na minha opinião, e que a gente tenta fomentar cada vez mais. Então, realmente, trazer mais mulheres, formar mais mulheres. Tem montadoras hoje que contratam, por exemplo, 50% de estagiários homens e 50% mulheres. Para quê? Para que exatamente eles tenham a mesma oportunidade de chegar nesses cargos de liderança. Uma iniciativa muito interessante. Então, assim, de certa forma elas vão entendendo, só que a gente está nesse processo de começar a formar essa mulherada para a gente ter mais mulheres, não só ali falando, mas mulheres, essas mulheres sendo verdadeiramente ouvidas, né? O que a gente trouxe de diferente? A gente trouxe o cuidado, o olhar para os números, né? Porque antigamente eram só feitos serviços sem pensar em todos os custos, né? E hoje eu vejo assim que a gestão ela precisa ter esse olhar mais minucioso, né? Essa entrega mais cuidadosa, essa logística de todo o processo. Então, a mulher ela tem esse cuidado dos detalhes. A mulher é muito detalhista. Então, a gente consegue lidar e trazer essa inovação, não sei se é uma inovação, mas esse carinho, né? Esse cuidado nos detalhes. O papel da mulher entrando nesse meio é mostrar que não é só sobre consertar carros. É sobre gerir uma empresa, gerir um negócio, né? Então, o que foi que a gente implementou aqui? Desde o atendimento ao cliente externo, o atendimento aos nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores, e a forma que a gente mostra como cada ponto da empresa vale a pena, cada ponto da empresa deve ser estudado, isso só, a maioria das vezes, somente uma mulher consegue mostrar com o olhar dela multivisão, né? E não é somente pôr uma roda para girar. Tem toda uma coisa por trás que precisa fazer funcionar até aquela roda girar. Então, toda essa parte por trás aí, a maioria das vezes são as mulheres que mostram para o gestor, para o parceiro, para o marido,
que não é simplesmente só consertar o carro. É sobre fazer a empresa funcionar realmente do começo ao fim. Minha rede tem 80% de mulheres por causa de mim, porque eu sou uma mulher na frente da gestão. Elas veem representatividade em mim. E eu comecei a trabalhar essa inspiração com elas. Muitas me buscaram porque eu sou mulher. É muita responsabilidade. Cada vez que eu estou numa posição de referência feminina, eu me atento de como eu tenho uma responsabilidade nas mãos para mostrar para as meninas que querem trabalhar com isso, que sonham com esse meu ambiente, que é possível sim. Então, eu garanto que depois dessa nossa conversa aqui, a minha próxima etapa, que é em poucos dias, eu vou fazer ainda mais, ainda melhor. Porque eu sei que eu quero ser um exemplo de vitória. Eu quero ser um exemplo de que não só eu cheguei lá, como eu cheguei e fiz acontecer. E vamos crescer, vamos se estabilizar, vamos abrir essas portas e sempre sendo um bom exemplo de garra, determinação, velocidade e vontade de vencer. No quarto episódio, vamos mergulhar no mundo das mulheres influenciadoras digitais na mecânica. Elas estão trocando likes por chaves inglesas e transformando a internet em uma oficina de conhecimento. Não percam, porque dessa vez, a única coisa que vai quebrar é a ideia de que mecânica é só coisa de homem.